Bom, nos últimos vídeos eu vinha respondendo alguns comentários chatos, né, de pessoas chatas, assuntos chatos, gente irritante, com umas conversas, assunto que eu não gosto nem de falar. Então, vamos mudar um pouco, vamos responder também pessoas legais, pessoas boas, pessoas que vêm pro canal para agregar. Esse tipo de pessoa que eu quero responder hoje, né? Por exemplo, o comentário da Milena. Ela disse o seguinte: esse vídeo que ela comenta é onde eu falei como hoje em dia a gente se acostuma cada vez mais, para quem tá sozinho, vai se acostumando a ficar cada vez mais sozinho, vai se acostumando com essa vida e com essa rotina, em não se preocupar com muita coisa relacionada às outras pessoas, né? E poder viver, assim, quase que o ápice da paz, né? Esse é mais ou menos o vídeo que eu falava. E adaptações, né? Quando você tem alguém do lado, um casamento, por exemplo, você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar às características daquela pessoa, ela precisa se adaptar a você. E aí a Milena fez um comentário legal que foi o seguinte: o problema maior é que a paixão do início acaba rápido, e o casal percebe que, na verdade, eles não combinam. Nos primeiros meses, tudo é lindo, mas logo a pessoa deixa de esconder os defeitos e os dois descobrem que tem planos e jeitos de viver muito diferentes. Então, muitas vezes, o casamento é um barco furado. Por que eu também vejo muito do casamento ser um barco furado? Exatamente isso daqui que ela disse. A paixão do início, ela passa. Aquele empenho que você tinha para ficar escondendo os seus defeitos, você não consegue manter isso por muito tempo, né? Você não consegue manter isso por muito tempo. Você já viu um reality show, Big Brother da vida, que a pessoa entra lá dentro tentando esconder os defeitos dela, ela tenta esconder características dela que ela não quer mostrar para as outras pessoas, para ela ir longe lá no programa. E imagina uma pessoa que tem que fazer isso durante anos para tentar manter um relacionamento. Às vezes uma vida inteira. Ninguém consegue, certo? Ninguém consegue manter um personagem a vida inteira. Você pode tentar, você pode... isso vai te fazer muito mal. Cara, não é possível. Não tem a possibilidade de você ficar fingindo ser o que você não é uma vida toda para alguém. E as pessoas são muito diferentes umas das outras. Elas são naturalmente muito diferentes. Aquela frase de os opostos se atraem, eu acho uma frase bem absurda. Os opostos, eles se destroem se eles passam muito tempo juntos, sabe? A não ser que seja na questão da personalidade, de assim, uma pessoa calma e uma pessoa mais agitada. Nesse ponto eu até concordo que isso seja um facilitador até para dosar, sabe? A pessoa mais calma entregar um pouco mais de calma para aquela que é mais agitada. Aquela que é mais agitada, ela entregar um pouco mais de agito para essa pessoa que é muito calminha. Nisso eu até acredito, porque isso acaba dosando as coisas, assim, sabe? O que falta numa, a outra acrescenta. Mas questão de objetivos, do que a pessoa quer para a vida dela, aí uma é muito caseira, a outra é muito baladeira, uma quer ter filho, o outro não quer. Um gosta de visitar os parentes, o outro não gosta. Isso dá muito problema também. A gente tem que ir na casa do meu pai. A gente tem que ir na casa da minha mãe. Mas você não tá indo lá. Eles estão achando que você tá com raiva deles, que você não gosta deles. E às vezes a pessoa só quer ficar em casa, né? Isso acontece demais também. Então é só de personalidade. Conflitos existem aos montes. E existem muitos motivos para as pessoas entrarem em conflito quando elas resolvem juntar as escovas de dente, juntar os trapos e viver uma vida que elas nunca viveram, certo? Porque a pessoa até ela casar pelo menos a primeira vez, ela nunca se casou. Então ela não tem a menor ideia do que é isso. Eu mesmo nunca me casei. Na prática, eu tenho a minha ideia na teoria, né? As coisas que eu falo e tudo mais. É tudo teoria e opiniões que eu tenho. Mas na prática, eu só saberia vivendo isso de verdade. Um cachorro aqui debaixo da cama fazendo barulho. Na prática é que se descobre de verdade, é quando tá do lado da pessoa é que se descobre de verdade quem ela é. E realmente, tem coisas que não dá nem pra eu falar, pra eu ficar externando e falando, olha, meu casamento é assim, sensato.
Eu falo que é da minha opinião, o que eu imagino que seja, de eu ver as outras pessoas vivendo, o que eu não quero passar, né? Eu acho muito importante você saber o que você não quer passar. Às vezes é mais importante você saber o que você não quer do que o que você quer. Você definindo o que você não quer, uma pessoa que te trate assim, assado, que você definindo que você tem tal plano, tal objetivo, você não precisa... Isso meio que já define o que você vai ser e o que você vai querer para sua vida. Mais o que você não quer do que o que você quer. É meio que como uma eliminação, sabe? Como se você fizesse uma prova de eliminação, onde você vai... Tem lá A, B, C e D, as alternativas. Aí você vai eliminando até você chegar na resposta certa. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho, né? Comentário do Adriano. O problema é na hora da doença. Desmaiei por 2 vezes sozinho aqui em casa e ninguém para me ajudar. Tive que me virar sozinho. Muita gente tem preocupação em viver sozinho. Em, como ele disse, ter um momento que você precisa de ajuda, precisa que alguém te leve no médico, desmaiar, qualquer coisa assim. Quando você tá passando mal, eu já passei mal assim, de ficar de cama e tá sozinho, e realmente a sensação é ruim. Só que é muito complicado você moldar suas escolhas a partir disso, porque é um momento que pode nem acontecer, entendeu? Assim, pode acontecer, mas não pode. Você precisa... A realidade é o seguinte, a gente vive uma vida que a gente depende de sorte, entendeu? A gente depende de sorte. E a gente depende de sorte para absolutamente tudo que a gente vive. Tudo. Muitas vezes a gente não percebe. Mas a gente precisa ter sorte, né? A maioria das pessoas não conseguem pagar um plano de saúde, né? A maioria de nós não conseguimos pagar um plano de saúde. O que isso significa? Isso significa que a gente depende da sorte, certo? De não ter uma doença grave, de não precisar de um socorro onde o SUS não vai atender a gente precisar ir ter um plano, ou então entrar num hospital particular e pagar uma consulta particular, uma emergência, coisa do tipo. Então, a gente precisa de sorte. A gente precisa de sorte de sair na rua e não vir um louco e fazer alguma coisa com a gente. A gente precisa de sorte de sair e tá andando de carro, de moto, a pé, e alguém não atropelar, não bater no nosso carro, certo? Não fazer, não furar o sinal e vir pra cima da gente. A gente precisa de sorte de estar dentro da nossa casa e não vir um ladrão e não invadir, certo? A gente precisa de sorte de não acontecer um desastre natural onde derruba a gente está dentro da nossa casa e derruba a nossa casa, né? Vem um furacão, vem um tornado, vem um deslizamento de terra, qualquer coisa. A gente precisa de sorte, né? A gente precisa de sorte. A gente vive uma vida que a gente depende em muitos momentos da sorte. E essa questão de estar sozinho e não ter alguém para te socorrer, eu acho que é só mais uma. Entendeu? É só mais uma dessas questões que a sorte ela precisa aparecer. Porque imagina, pode acontecer o seguinte, imagina comigo, você começa a pensar e ficar bitolado nisso daí. Eu preciso ter alguém por perto, eu preciso estar casado, porque imagina se eu passo mal aqui, se eu desmaio, quem vai me socorrer? E aí isso nunca acontece. Só que você tá do lado de uma pessoa que você não queria estar, mas você tá por causa disso, só por causa dessa possibilidade. E aí, outra coisa totalmente diferente pode acontecer com você, entende? Então, não dá pra focar, ficar no hiperfoco disso. Igual minha mãe, um dia ela falou assim pra mim, não, porque eu quero fazer tem um determinado exame que eu quero fazer, que é muito caro, mas eu vou juntar dinheiro e vou fazer, porque tem algumas pessoas que acabam tendo problema com esse exame, só que ele é muito caro de fazer. Aí eu falei assim pra ela, mãe, tudo bem, é um exame, é legal você fazer todos os tipos de exame que você quiser pra ver como é que a sua saúde tá e tudo mais, mas não fica bitolada em algo específico, em uma doença específica, em um negócio muito específico que pode acontecer, porque você acaba gastando, você fica com medo disso, você gasta dinheiro, você gasta tempo, você fica bitolado nesse negócio, e pode aparecer outras milhares de coisas na sua vida, né, de emergência. Então, sabe, o mundo tem milhões de doenças, o mundo tem milhões de possibilidades, é muita coisa que pode acontecer pra gente. Então, esse é o conselho que eu te dou, se você tá pensando nisso. Só que, pra quem
por exemplo, nessa questão do casamento, pra quem quer se casar, ela pode usar a sorte a seu favor também nisso. A pessoa quer muito se casar, é o objetivo dela. Ela, se é o objetivo dela, eu não sou o dono da verdade de nada, não. Ela pode simplesmente pensar o contrário de mim e falar assim, olha, eu quero muito me casar e eu vou usar a sorte ao meu favor. Eu vou buscar uma pessoa que me complete, que seja parceira, que seja companheira. E eu vou ter a sorte de encontrar uma pessoa assim, que não vai me trazer grandes problemas, que a gente vai andar junto e tudo mais. Certo? Então eu tô falando isso também pra mostrar que o que eu falo, qualquer outra pessoa fala, você é livre pra discordar totalmente. E pode ser que tudo que eu falo, nada faz sentido. Pode ser. E é por isso que as pessoas não precisam ficar bravinhas. Nossa, ficar toda ofendidinha quando ouve uma outra pessoa dar uma opinião diferente. Porque é assim que funciona. Nenhuma coisa nem falada é verdade absoluta nem nada, não. Eu uso essa questão da sorte ao meu favor de acordo com as características que eu tenho. Então eu me conheço, eu sei que eu sou assim, que eu sou assado, eu sei que eu gosto de passar o meu dia de tal maneira, a minha noite de tal maneira, eu sei os horários que eu gosto de me alimentar, eu sei com o que eu gosto de me alimentar, eu sei pra onde eu gosto de sair, em que momentos eu gosto de sair, em que momentos eu gosto de ficar em casa. Aí eu faço um balanço disso tudo, aí eu chego às conclusões do porquê eu vivo da forma que eu vivo. Mas sou só eu, entendeu? Então, mas, o vídeo é esse, eram esses dois comentários que eu queria comentar a respeito. Essa questão da sorte, a vida ela é sorte mesmo. A vida ela é sorte o tempo todo. A gente tá o tempo todo precisando depender da sorte, né? Imagina, a gente se alimenta todos os dias. Todos os dias a gente tem que comprar comida. A gente vai no supermercado, a gente vai no restaurante, a gente vai numa lanchonete, a gente se alimenta. E vem de lugares que a gente não sabe. A gente tem que, claro, olhar a procedência, mas a gente não tem absoluta certeza de que aquele alimento não tem algo que vai te fazer muito mal, certo? Tem um caso aqui em Goiás, de uma moça que ela muito triste, ficou nacionalmente conhecido esse caso. Aos 3 anos atrás, ela cheirou um vidro de pimenta e ela passou mal e ficou com todas as sequelas possíveis, sabe? Ela não se movimenta mais direito, ela não fala, eu não sei se afetou a visão dela, mas afetou os sentidos dela, porque ela cheirou um vidro de pimenta. Então, foi uma falta de sorte tremenda, não foi maldade de ninguém que ofereceu o vidro de pimenta pra ela, ela não foi culpada com isso, que é óbvio que ela não sabia que tinha essa alergia. Então a vida, ela é isso daí, né? É contar com a sorte em muitas coisas, só não também fazer a vida de roleta russa, né? Que é uma coisa que eu falo sempre também. Você não vai fazer da sua vida uma roleta russa, onde você fica se arriscando demais o tempo todo e a qualquer momento pode dar uma merda, entendeu? Mas é isso daí, né? Tem coisas que não dá mesmo pra ter medo. Valeu, falou e até a próxima.